Luiz Inácio Lula da Silva, minha amiga, decidiu manter a indicação. Mas depois o mesmo Luiz Inácio Lula da Silva teve de olhar nos olhos de Jorge Messias e dizer alguma coisa. O que sabemos sobre isso? Eles se encontraram após essa derrotada, que Messias apareceu também com uma cara que, para além das coisas políticas, você vê alguém que chorou, se emocionou na sabatina e de repente foi negado, assim. Não importa o que aconteça, ele carrega ali essa pecha de ter sido negado pelo Senado. Como é que fica essa coisa entre o presidente e Messias, Bel? O presidente tentou fazer afagos ao Messias, Elisa, para a gente entender onde estava Messias quando tudo isso aconteceu. Estava na sala da liderança do governo no Senado Federal. Com quem estava? Estava acompanhado de ministros, a exemplo do ministro José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, que fez a escolta dele do início ao fim, ficou junto com ele, acompanhando. Estava com o presidente do PSB, João Campos também, que ficou o dia inteiro no Senado Federal. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães. Então, estava essa turminha reunida no gabinete da liderança. Aí a gente tem a derrota, depois dessa cena que a gente trouxe do abraço de Jacques Wagner com Davi Alcolumbre. Jacques Wagner sai do plenário do Senado, avança pelo túnel, entra no corredor do gabinete, se encontra com essa turma, o telefone toca e o presidente Lula do outro lado por meio de seus emissários. Aí eles se desconectam desse grupo maior dentro do gabinete da liderança, vão para uma antessala e é ali que Lula fala pela primeira vez com Jorge Messias, logo depois dessa derrota. Depois, o presidente Lula chamou parte dessa turma toda lá para o Palácio da Alvorada. O próprio Messias foi também, então ali eles tiveram esse tete-a-tete. O Messias se tornou uma espécie de boi de piranha realmente nessa história, né? A gente precisa voltar um pouco nesse ponto de que o cenário talvez fosse diferente se fosse Pacheco, mas considerando que não era Pacheco, era Messias ou qualquer outro nesse lugar, a derrota poderia ser a mesma, porque tem uma divisão entre uma questão pessoal com o Messias e uma questão que é sobreimpor uma derrota ao governo Lula, porque isso era importante neste momento para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, o trato ali do Palácio do Planalto foi de fazer um afago a Messias. Ele é acompanhado por parte dessa turma numa declaração que ele dá logo depois de tudo isso acontecer. Demorou cerca de uns 40 minutos, 50 minutos para que ele saísse do gabinete, falasse com uma enxurrada, um batalhão de imprensa que estava bem próximo do gabinete da liderança no Senado e depois fosse para o Palácio da Alvorada. Então, a todo momento, ele não estava sozinho, ele estava acompanhado, a esposa também a todo momento junto com ele. E sim, visivelmente abalado, porque é claro que é uma figura que acaba assumindo a carga emocional de uma derrota que não é dele, é uma derrota do governo, muito mais do que uma derrota dele, né? Mas a carga fica toda nele e o notório saber jurídico que a gente estava mencionando, esses conhecimentos, a reputação ilibada. Nas conversas que eu tive ontem com os senadores da oposição, eles elogiavam isso no Messias. Eles deixavam bem claro que não era uma questão pessoal com o Messias, mas era uma questão do time político. E mesmo os senadores da oposição, para a gente entender como é que isso foi realmente sendo construído ao longo do dia, por conta do telefone de Davi Alcolumbre ligando para os parlamentares, nem mesmo os da oposição ficaram cantando de galo ao longo do dia. Falaram que poderia ter uma surpresa. Flávio Bolsonaro falou isso pra gente mais ou menos na hora do almoço. A gente fez uma entrevista com ele e ele falou, olha, pode ser uma surpresa. Eu ainda questionei, mas uma surpresa negativa ou positiva para o Messias? E ele também não bancou, mas ele deixou a surpresa no ar. Por quê? Porque eles sabiam dessa articulação. A gente vai trazer mais detalhes sobre a movimentação da oposição aqui também durante o jornal. Então, fica realmente um peso sobre o Messias, sobretudo depois de um histórico em que ele também teve a imagem muito ligada lá atrás, quando ele era uma figura muito do bastidor, atuava no gabinete do Palácio do Planalto, da então presidente Dilma Rousseff, e teve todo aquele episódio envolvendo a ligação vazada de Lula e Dilma, em que ela cita o Messias. Então, é mais um episódio muito difícil também na vida do advogado-geral da União.